Olá a todos, eu me chamo Raimundo de Souza Rodrigues, faço parte do grupo composto pelo Francisco Oswildo do Carmo Neto e o Vitor Hugo Oliveira Melo. Somos estudantes do módulo 2 de Ciências Biológicas do Instituto Federal do Piauí, campus Pedro II. Estamos fazendo parte do segundo ciclo de palestras para divulgação do conhecimento científico. Essa é a nossa apresentação. É referente à disciplina de Projeto Integrador 2, a qual temos como professor William Rodrigues do Nascimento Souza e como orientador professor de Biologia Molecular Rafael da Costa Almeida. Trouxemos como tema a importância da biologia molecular na detecção do coronavírus. Antes de adentrarmos no nosso tema, vamos conhecer um pouco sobre a biologia molecular. Bom, a biologia molecular ela é a área da biologia que estuda os organismos do ponto de vista molecular, com foco nas relações entre os ácidos nucleicos RNA, DNA e também as proteínas. Ela surgiu em 1866 e 3 anos depois, Frederick Mitch ele descobriu o ácido nucleico. Mas a expressão biologia molecular só foi criada em 1939 por Varney. Ele precisou encontrar um termo que incluísse tudo que envolve a biologia molecular, ou seja, os trabalhos da química, física, biologia em relação ao estudo das moléculas. Francis Crick, que foi um biólogo molecular bastante conhecido, em 1958 ele propôs o dogma central da biologia molecular, que consistia em ilustrar os mecanismos de transcrição e tradução do material genético, assim como também a regulação desse processo e os possíveis erros e características. A partir desse dogma, ele explica como as informações contidas no DNA são transmitidas e que a sequência das informações genéticas é primeiro DNA, depois RNA e depois proteína. Com isso, sabe-se que o DNA ele promove a produção de RNAs por meio de um processo chamado de transcrição, e que o RNA codifica a produção de proteínas por meio de um processo chamado de tradução. Na transcrição, a função do DNA é trazer informação para o RNA transportador, onde essas informações vão dizer quais aminoácidos devem sintetizar as proteínas. A tradução, ela resulta do uso da molécula de RNA mensageiro para dar ordem à sintetização de uma cadeia de nucleotídeos, e a partir disso é que os aminoácidos desenvolvem a proteína. A microbiologia teve um papel fundamental no desenvolvimento da biologia molecular, porque alguns conceitos da biologia molecular foram originados através de experimentos realizados com os fungos, vírus e as bactérias. É possível notar que a biologia molecular tem sido muito falada ultimamente. Isso se deve à pandemia causada pelo SARS-CoV-2, o coronavírus. Acontece que algumas técnicas da biologia molecular estão sendo muito utilizadas, tanto na questão das testagens para detectar o vírus, quanto na questão de estudos de um possível tratamento. A junção de todos esses estudos e técnicas moleculares tem sido muito relevantes no enfrentamento dessa doença. Os primeiros casos em Wuhan, na China, descritos no início como uma pneumonia desconhecida, eles levaram à descoberta de um novo tipo de coronavírus, o 2019 nCoV, que são RNAs vírus envelopados comuns de serem encontrados em seres humanos e em alguns mamíferos e aves também, sendo responsáveis por causar doenças respiratórias, entéricas, hepáticas e neurológicas.
O coronavírus, ele é um vírus zoonótico, ou seja, ele é uma doença que é transmitida para os humanos através de animais, e ele é pertencente à família Coronaviridae. Na década de 30, até foram estudadas algumas doenças em animais que eram causadas por vírus, mas não chegou a ser confirmado que se tratava do tipo SARS. O primeiro coronavírus, ele só veio a ser descrito no ano de 1965, quando começaram a notar que ele era o causador de alguns tipos de resfriados em humanos. Agora vamos falar um pouco sobre os tipos de coronavírus e como a biologia molecular ela tem ajudado na descoberta dessas doenças. A família Coronaviridae ela foi criada em 1975 e ela é composta por 4 gêneros, que são alfa-coronavírus, beta-coronavírus, gama-coronavírus e delta-coronavírus, em que alfa e beta acometem os mamíferos e gama e delta acometem as aves. Os morcegos, eles são ditos como os principais reservatórios de alfa e beta coronavírus na natureza. Mas vamos falar somente sobre alfa-coronavírus e beta-coronavírus, que são os principais. Existem 2 tipos de alfa-coronavírus, que são o HCoV22E e o HCoV-NL63. Existem também 2 tipos de beta-coronavírus, o HCoV-OC43 e o HCoV-HKU1. Eles são SARS-CoV, causadores da síndrome respiratória aguda grave, também conhecidos como SARS, e MERS-CoV, causadores da síndrome respiratória do Oriente Médio, também chamados de MERS. O SARS-CoV, ou SARS-CoV-1, ele foi descoberto em abril de 2003, após um surto na Ásia e em outras partes do mundo. Daí foi feita uma análise filogenética, que é um tipo de estudo para realizar e descobrir a origem ou a evolução, e essa análise indicou uma alta probabilidade de o coronavírus ter se originado em morcegos e transmitido para os seres humanos. A partir de outros estudos, foi descoberto posteriormente que esse vírus ele teria saltado entre algumas espécies de animais. O MERS-CoV surgiu em 2012 na Arábia Saudita e foi encontrado pela primeira vez em camelos, mas a forma como foi transmitida ainda não se sabe ao certo. O índice de mortalidade foi de 34%. Acredita-se que possivelmente esse vírus ele tenha se originado em morcegos que transmitiram para os camelos e dos camelos para os seres humanos. Já o SARS-CoV-2, o novo coronavírus, descrito no final de 2019, ele é o 7º vírus do grupo SARS a afetar os seres humanos, e ele é altamente letal comparado aos outros tipos de SARS. Quanto à origem do SARS-CoV-2, foram realizados alguns estudos com pangolins, que são animais vendidos ilegalmente na China. E esses estudos relataram a presença do coronavírus, mas também comprovaram não ter sido esses animais que transmitiram diretamente para os seres humanos. É possível que tenha passado por outro tipo de animal antes de chegar aos humanos. Uma análise entre as doenças causadas pelos morcegos e o vírus SARS foi feita através de técnicas de sequenciamento genético que descobriram que consta numa espécie de manual do vírus. A partir disso, foi possível identificar que há sim uma relação entre esses vírus. Portanto, vale ressaltar o quanto a biologia molecular ela tem sido muito importante ao longo de todos esses anos. Através dos métodos de pesquisa e estudo, ela tem contribuído para desvendar as novas doenças
e também para gerar possíveis medicamentos ou descobrir formas de prevenção. Apesar de ser uma área recente, ela está sempre evoluindo e apresentando ótimos resultados. Isso faz com que ela se torne cada vez mais utilizada e reconhecida do ponto de vista científico. O principal motivo do assunto biologia molecular estar em alta nesses últimos tempos é mesmo a questão das testagens moleculares, que vem trazendo resultados muito precisos na identificação do coronavírus, mas esse assunto vai ser tratado mais adiante. Dando continuidade, a gente vai falar um pouco da estrutura do vírus, né, Covid-19. Aqui a gente tem uma imagem, né, onde representa o vírus. A gente pode perceber todos os aspectos estrutural, né. A gente vai falar de cada parte do vírus, do Covid-19. Claro que aqui é uma imagem representativa, não é uma imagem a fundo, realmente que ele é assim. Né? A gente sabe que essas colorações e tudo é realmente uma imagem representativa. Aqui a gente tem o vírus, onde ele, posso dizer assim, ele está um pouco aberto, né, para representar como é a forma interna, né, estrutural do vírus, e a parte externa. Né. A gente vai falar de cada aspecto, né, dessa imagem. O primeiro aspecto é a membrana lipídica. Né. A membrana lipídica está representada nessa imagenzinha como a M, né, a letra M. Logo em seguida, a gente vai ter o espícula de contato de vírus com receptores celulares, né, que é basicamente está representado com a letra S. Né. Logo em seguida, a gente vai ter o envoltório glicoproteico, que está representando o Ezinho, né, a letra E, onde realmente a gente percebe que ele envolve essa camada. Logo em seguida, a gente vai ter o material genético viral e o capsídeo proteico, né? A gente está vendo que o capsídeo proteico ele é esse roxinho cheio de bolinha, onde ele está realmente, ele protege o material genético viral. Aqui a gente tem uma imagem sobre a replicação viral, né? A gente pode até falar, alguns estudiosos representam a replicação viral como Menezes 2020, ele falou que a replicação viral não é estática, existindo assim tempo desde a absorção do vírus, as células hospedeiras e até a liberação de novas partículas virais. Né? Então é interessante que o SARS-CoV-19 ele é liberado das células das células por brotamento e não sendo liberado por lise. É interessante a gente falar isso, porque se a gente for prestar atenção nessa imagem, a gente tem aqui como ele é a replicação. Né? A gente tem a primeira imagem onde dá para ser por penetração e absorção. Né? Então a gente vai ter, logo em seguida, quando ele entrar, a gente vai ter esse desnudamento, né? E logo em seguida essas partículas, né, ela vai ser por parte de transcrição e tradução, né? Vai ter toda a maturação e a liberação. É interessante enfatizar que não é formada por lise, né? Essa liberação não é por lise. O que é a lise? Vai ser o rompimento, né, dessa célula onde vai ser liberado, né, essa carga viral. E assim, ela não é por lise, ela realmente tem a liberação dessa carga viral, mas não vai ter o rompimento. A gente vai falar um pouco do diagnóstico laboratorial, né? A gente viu um aspecto bem rápido do que é o coronavírus, a estrutura, e vamos falar um pouco adentrar no diagnóstico laboratorial. É o exame padrão ouro, o Osmildo vai falar um pouco mais à frente. E assim, a gente pode falar esses fatores que podem alterar o diagnóstico laboratorial, né? Porque é interessante a gente falar que nunca vai ser 100%, né? A gente não pode falar que um exame ele vai ser 100%. Sempre tem que ter uma margem de erros que pode acontecer no diagnóstico, né? O padrão ouro, né, é a cultura de tecido, né, onde o vírus ele é isolado, né? A parte padrão ouro é a reação da cadeia,
de polimerase, PCR, que logo em seguida vai ser falado mais na frente, que detecta o ácido nucleico de forma bem rápida, né, com alta sensibilidade e especificidade, né, o estudo realizado por Menezes. Coleta não adequada, né, um dos fatores que podem alterar o diagnóstico laboratorial é a coleta não adequada, né, ou a pessoa que foi coletar, ela não realmente não coletou direito, ou pode ter algum problema, tipo de o material de coleta cair no chão, ou assim não está realmente totalmente higienizado. Isso pode alterar o diagnóstico, certo? Porque a gente se trata realmente de qualquer coisa, pode alterar. O tipo de amostra, né? O tipo de amostra também é muito válido. Não é qualquer amostra que eu vou pegar, né? No caso do vírus, eu não vou pegar o suor para detectar. Então, eu realmente tenho que ter uma amostra específica para assim detectar o vírus. Tempo entre a coleta e o início dos sintomas. É interessante essa parte do tempo entre a coleta e o início dos sintomas. Vou dar um exemplo. Eu acabei de pegar Covid, né? Então, peguei Covid, mas eu não estou sentindo nada. Mas eu falei, eu acho que eu estou com Covid. Vou amanhã no posto tentar fazer um teste. Só porque a gente tem que realmente ressaltar o tempo entre a coleta e o início do sintoma. Não é porque ele acha que pegou o Covid que ele automaticamente vai lá e vai ser detectado. Não, ele tem que esperar. Já que ele acha que pegou, ele vai ter que esperar alguns dias para ver se aqueles sintomas vai realmente ter alguma reação no corpo dele, se ele vai sentir alguma coisa e assim por diante. Então tem que ter um tempo. Eles falam que tem que ter um tempo pelo menos de uma semana, né, daqueles sintomas, né? De uma semana você está realmente sentindo aqueles sintomas, aí é bom você procurar realmente uma ajuda médica. E a oscilação da carga, né? A gente pode falar que realmente a parte da oscilação também acontece. Talvez, em geral, a pessoa pode estar com o Covid, mas em questão da oscilação da carga, pode vir talvez bem fraca, então não vai detectar. Então é bom ressaltar essa parte, né? Então esse foi um estudo realizado por Menezes, né? É bem interessante que ele fala realmente, porque muitos pensam que, mas o teste ele é muito fraco, não faz 100%. Nem o teste ele é 100%, mas a gente realmente também tem que contar com as suas adversidades, que é isso, a coleta não adequada, o tipo de amostra, o tempo entre a coleta e o início dos sintomas, né? E a oscilação de carga, entre outros fatores que podem realmente assim contribuir, né, para que esse diagnóstico ele não seja tão eficiente assim como é para ser. Aqui a gente vai falar de um estudo realizado que foi avaliado 1.070 amostras de 250 pacientes com Covid-19, né? Então, esse estudo foi realizado por JAMA e ele observou alguns fatores, né? Alguns valores de sensibilidade testado pela RT-PCR, né? Então, a gente vai realmente aqui, ele foi testado a sensibilidade. A primeira sensibilidade foi o lavado bronco-alveolar, né? 93%. Então ele percebeu que tinha muito mais porcentagem nessa parte. Em outro estudo, foi o do escarro, que foi 72%, e logo em seguida o suave nasal, 63%, suave de orofaringe, 32%, fezes, 29%, sangue 1% e urina 0%. Então, em geral, a gente tem que entender que a amostra coletada, né, pode sofrer, como foi dito, pode sofrer realmente algumas alterações, mas também tem aquelas que realmente tem mais sensibilidade, que realmente dá para a gente ter mais certeza do que acontece. Então, esses aqui são alguns testes realizados nessa pesquisa, né, que realmente foi o lavado, que foi 93%, né, que teve uma porcentagem muito grande, o escarro, o suave nasal, que é aquele do cotonete que vai no nariz até pegar, né, o conteúdo onde vai ser feito o teste, o suave de faringe, que realmente teve uma porcentagem maior. A gente percebe que muitos falam, mas será que não dá para detectar o vírus por qualquer coisa? Não. Né? Tem alguns vírus que dá para detectar,
né, por algum tecido, mas tem outros que realmente tem que ser mais a fundo. Então vocês perceberam que esse estudo, ele realmente foi buscando algumas coisas, ele foi estudando para ver realmente qual era o mais eficaz, né? Então aqui tem algumas porcentagens. Como falei, os fatores de coleta, né? O intervalo e o tempo ele ainda é desconhecido, né? Um estudo chinês, ele descreveu que 3% de 167 pacientes com evidência de Covid, na tomografia do tórax, ele inicialmente apresentaram a RT-PCR negativo, mas posteriormente o SWAB de todos os pacientes, né, converteu a positivo, a um intervalo médio de 5 a 7 dias. Né? Então é interessante ressaltar que a questão do tempo, né, que a primeira vez realmente viu que deu negativo, mas posteriormente que ele fez de novo, percebeu que deu positivo. É muito comum que a gente está vendo agora os testes, né, dando variação, meu teste deu negativo. Mas se você está sentindo sintoma, realmente se cuide, espere passar mais alguns dias para você verificar novamente aquele teste que foi feito, né, para confirmar, porque só um não dá para confirmar. A gente não pode falar que é 100% um teste. A gente também pode falar que esse estudo publicado, né, com a série de casos, demonstrou que a carga viral de pacientes nos quais foram realizadas múltiplas coletas de SWAB, de orofaringe e nasofaringe, oscila no longo do tempo. Né? Por que ele fala oscila no longo do tempo? Essa coleta do SWAB nasal e do SWAB de orofaringe, ele realmente vai detectar o vírus no seu, posso assim, no seu crescimento. Ele está engateando, o vírus está engateando. Então ele vai detectar o vírus na sua forma inicial. Então, se você, no caso, está sentindo um sintoma e quer fazer o teste daqui a 14 dias, talvez esse teste não vai ser o ideal para você. Esse teste realmente é o ideal para aquele paciente que está com sintomas de 2, 1 dia, 3 dias, porque realmente está bem recente e ele vai ter mais eficiência. Né? Aí, portanto, realmente vale ressaltar essas amostras dos locais, do tempo diferente durante a evolução da doença. Né? Também não posso, como foi dito, não posso pegar, fazer o diagnóstico no primeiro dia, porque talvez não vai dar nada e talvez não é 100%, mas é uma porcentagem muito maior de ali não dar nenhum resultado. Né? É importante lembrar, né, que o teste avalia a presença do RNA, né, viral na amostra. Então, a gente fica por aqui. Os tipos de testes moleculares e os seus benefícios. A metodologia molecular, de uma forma geral, permite a detecção dos patógenos. Né? O que seriam esses patógenos? Eles são organismos capazes de causar doenças em um hospedeiro, como, por exemplo, a bactéria. E também a gente pode colocar o vírus, né? O coronavírus, porque ele causa a Covid-19, uma vez que ele está no nosso organismo. Né? Na fase mais inicial da infecção, por isso os testes podem ser utilizados já nos primeiros dias de infecção. Assim, é possível detectar a infecção em mínimas quantidades de material genético do vírus, mesmo quando a carga viral do paciente é baixa, possibilitando assim um diagnóstico preciso também na ausência de sintomas. Então a gente pode ver que os testes moleculares, eles têm muitos benefícios, né? Porque mesmo quando a pessoa está nos primeiros dias de infecção, nos primeiros dias que ela foi infectada pelo coronavírus, mesmo se a carga viral dela for baixa, né? Mesmo se a quantidade mínima, né, de material genético do vírus estiver no corpo dessa pessoa, mesmo assim esses testes, eles podem detectar que a pessoa está com coronavírus. E quanto mais precoce é o diagnóstico e preciso, é melhor para a cura do paciente, né? Para o médico poder traçar realmente um tratamento, né? E o período de isolamento, né? Para que essa pessoa ela não possa
infectar, né, outras pessoas. Então, nós temos 3 tipos de testes moleculares. O primeiro que eu vou apresentar aqui para vocês é o RT-PCR, né? O que significa essa sigla? É a transcrição reversa seguida da reação da polimerase em cadeia. O que seria isso? Ele é considerado o padrão ouro para diagnosticar Covid-19 por meio de um swab nasal, né, que é um cotonete específico. Quando for no terceiro slide, eu vou estar mostrando para vocês o swab, que é realmente como se fosse um cotonete, só que ele é mais longo, né? Ele é introduzido nas narinas e na garganta, né? É importante ressaltar isso, né? O teste pode ser tanto na nasofaringe quanto na orofaringe, tá? E é colhida a secreção respiratória para que seja possível identificar se o paciente apresenta material genético ativo do SARS-CoV-19, né? Ou seja, se o paciente está com o vírus da Covid-19, né? Com coronavírus. E esse resultado ele é seguro. Vamos ver aqui, ó. Para que possa haver a seguridade dos resultados, o ideal é que seja feito logo na primeira semana de sintomas. Então, quando é feito nesse período correto, o grau de confiabilidade chega a ficar acima dos 90% e é raro haver um resultado de falso positivo. O que seria um resultado falso positivo, né? Ele ocorre quando o resultado do exame testa positivo para a Covid-19, mas a pessoa não está infectada pelo vírus, né? Então, a gente pode ver que, é como eu falei antes para vocês, que quanto mais cedo a pessoa começar a apresentar sintomas, né, como um sintoma muito característico da Covid é a perda, né, do olfato, do paladar realmente, febre, né, e quando a gente está como a gente está em período de pandemia, muitas vezes pode ser confundido, né, com uma gripe, né, mas é importante a pessoa fazer o teste realmente para ver se não é a Covid, para poder o médico poder traçar um tratamento e também um período de isolamento desse paciente, né? Então, a gente pode ver também aqui que se você fizer logo na primeira semana, né, dos sintomas, né, você tem aí uma confiabilidade, né, dos resultados, para o resultado ser seguro, de até 90%. Então, quando é que esse exame ele é indicado? Ele é indicado quando o indivíduo tem sintomas, para poder o médico traçar o tratamento e o período de isolamento, ou quando mesmo assintomático foi confirmado que uma pessoa teve contato com alguém infectado, né? Então, a pessoa ela tem que fazer precocemente esse teste, né? Justamente para poder não infectar outras pessoas, mesmo quando ele não tem sintomas, né? O ideal é que seja feito realmente precocemente esse teste, né? E onde é que a gente pode fazer esse teste, né? Esse teste de RT-PCR, ele está disponível na rede pública de saúde mediante de pedido médico, né? Você não pode chegar no hospital e pedir para fazer esse tipo de teste, o RT-PCR, sem você ter um pedido do médico, né? A gente tem outro teste aqui que não é necessário o médico pedir o exame, né? Daqui a pouquinho eu vou falar para vocês. Nos atendimentos hospitalares privados e nas principais redes de laboratórios privados. Esse teste, ele sai na média em 3 dias, né, se realizado em laboratório, e 24 horas quando o paciente está internado, né? Então ele sai mais rápido realmente quando o paciente está internado, por conta da gravidade, né? Porque não é todo mundo que, quando contrai a Covid-19, que é internado, né? Quando a pessoa realmente quando ataca realmente o pulmão da pessoa, né? Que é muito fatal realmente quando chega nesse estágio, né? Muito complicado, aí realmente necessita de uma internação, de tubo de oxigênio, enfim. Bom, agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o PCR-LAMP, né? O que seria essa sigla, né? O que significa?
é o nosso segundo teste molecular que eu estou apresentando aqui para vocês, e é a transcrição reversa seguida por amplificação isotérmica medida por loop, né? E o que seria esse teste, né? Ele também é um teste molecular, só que ele é mais barato, avançado e de rápido resultado para a detecção de coronavírus, e que pode ser comprado diretamente pelo consumidor final. Então você vê que o teste anterior, ele já precisaria de ele já não tem para venda, né? No caso, fica em laboratório, só é vendido para laboratórios e hospitais. E esse teste, né, você já pode encontrar, o consumidor, né, a pessoa, o paciente já pode encontrar para vender nas farmácias, né? Assim como o RT-PCR, ele identifica o RNA do vírus nas células de pessoas infectadas desde a fase inicial. A diferença é que ele é indolor e não invasivo, né? E a amostra coletada é de saliva em um tubo estéreo e é feito pelo próprio paciente. Então, esse exame, a gente pode ver aqui que ele já é um pouco mais cômodo realmente para a pessoa fazer, né? Porque ela pode fazer em casa, né? Não necessariamente um profissional de saúde ele vai, né, realizar o exame, né? Ele não é tão invasivo, né, quanto o exame anterior que eu falei para vocês. E o resultado ele é seguro, vamos ver aqui, ó. Com relação à seguridade dos resultados, a técnica de PCR-LAMP pode chegar até 99% de acurácia, né? O que significa que de cada 100 pessoas não infectadas, menos de um indivíduo terá o resultado de falso positivo. Então, a gente vê que aqui o grau realmente de seguridade se a gente comparar esse com o teste anterior, né? O de RT-PCR, você vê que no RT-PCR, né, a acurácia chegava a 90%, esse já chega a 99%. Então, ele é bem mais seguro de fazer. E quando é que ele é indicado? Ele é indicado quando o indivíduo tem sintomas, né, para poder o médico traçar o tratamento e o período de isolamento. Quando mesmo assintomático foi confirmado que uma pessoa teve contato com alguém infectado, né, porque muitas vezes você pode não apresentar sintomas, mas você você teve contato com alguém que foi infectado, né? E você soube que essa pessoa foi infectada, então você tem que fazer o teste, né? Porque muitas pessoas são realmente assintomáticas. Como ferramenta de segurança, quando é preciso sair de casa e se encontrar com outras pessoas em função de sua forma de coleta sem necessidade de locomoção até um laboratório, um hospital. Então, ele é bem cômodo realmente esse teste, né? Ele pode ser feito em casa. É porque muitas vezes quando você vai no hospital, principalmente no hospital, no laboratório, você fazer o teste, né? Para você ver se você tá com a Covid, né? Muitas pessoas passam por ali, as pessoas, com certeza, pessoas com coronavírus, né? Com resultado positivo para a Covid. Então, quando você está na sua casa, né, que você está isolado, então você não fica com aquela preocupação de repente tocar em alguma coisa. Muitas vezes até sem querer, intuitivamente, assim, a gente acaba pegando no nariz ou na boca, né? Porque quando você está no laboratório, o vírus está lá. Então, no hospital, o vírus está lá. Então, feito em casa, sem a necessidade de você ir até o local para você realizar o teste, ele se torna bem mais seguro, né? E onde é que a gente pode fazer esse teste, né? O teste ele é feito em casa, como eu falei para vocês, mas porém é um laboratório com teste de PCR-LAMP disponível no Brasil, apenas um. Após receber o kit de coleta e realizá-lo, o paciente agenda pelo próprio site a retirada do conteúdo por um biocondutor que o levará para o laboratório, né? Não é necessário o pedido de um médico e o resultado sai até 24 horas. Então, você vê, né? A pessoa pode retirar, né? Ver o resultado, né? Pelo site. Não necessariamente a pessoa precisa ir até o hospital para pegar o laboratório, né? No caso aqui, para poder ver o resultado. E como o teste anterior, o de RT-PCR, precisava de um médico
o médico precisaria prescrever o teste para a pessoa. Esse já não precisa, não é necessário o pedido de um médico, né? E o resultado, né, que sai em 24 horas. A gente viu que o resultado do teste anterior, ele sai em média de 3 dias, né? E 24 horas é quando a pessoa está internada, né? E no caso esse sai até 24 horas a pessoa estando não internada. Provavelmente se a pessoa estiver, caso a pessoa estivesse internada, né, o resultado sairia até mais rápido, né? E por último, nós temos aqui o teste de Pocket PCR, né? Esse aqui, gente, que vocês estão vendo é o tubo coletor que eu vou explicar para vocês, né, no próximo slide, como é feito a coleta como é feito, né, o teste molecular, né, a coleta do teste molecular nos pacientes, né? E esse é um swab nasal em tubo coletor. Bom, esse exame, né, esse teste, né, de Pocket PCR, da mesma forma que os outros dois tipos de PCR, né, esse aqui também mapeia a presença de vírus ativo por meio de secreção coletada via um swab nasal. Sua principal diferença é o tempo do resultado, né, que sai em minutos por conta do reagente utilizado. E o grau de confiabilidade dos resultados atinge o patamar de mais de 90%. Como o teste de RT-PCR atinge 90%, esse também atinge mais de 90%, só porque a principal diferença realmente é no resultado, né? Porque você viu que o de RT-PCR, né, o teste molecular de RT-PCR, ele sai de 3 dias, né? 24 horas quando a pessoa está internada. O teste de PCR-LAMP, né? Ele sai em média 24 horas e esse já sai em minutos, então ele é bem mais prático, assim, o resultado mesmo realmente o grau de confiabilidade desse teste ele é muito alto, né? E quando é que esse teste ele é indicado, né? De modo geral, esse teste ele é indicado pelos laboratórios hospitalares, nos casos em que é preciso agilizar a conduta clínica dentro do hospital para tratar casos principalmente mais graves e de maior comprometimento da vida, porque a gente vê, principalmente em relação a Manaus, né, como a gente teve aí recentemente, né, a questão quando está muito cheio, assim, quando um hospital ele está com uma demanda muito grande de pacientes, com resultados, com sintomas graves, né, já com falta de ar. Então, para poder o médico traçar o tratamento, ou isolamento, ou então a internação do paciente e detectar que realmente ele está com coronavírus, então, por isso que ele é feito, o resultado sai rápido, né? É necessário, quando a demanda está grande assim, é necessário que o resultado seja rápido, né? Saia realmente minutos, né? Você não pode esperar horas para o resultado sair, né? Porque aí é quando tá realmente, quando tá em crise mesmo, né? Quando tá num período como Manaus, que é necessário ver se a pessoa está ou não com a Covid, né? E onde é que pode ser feito esse teste? Ele é feito apenas em pacientes internados em hospitais da rede particular, né? No SUS você não encontra esse teste. E os resultados, como eu falei antes para vocês, eles saem em poucos minutos. Bom, agora eu vou estar mostrando aqui para vocês, nessa figura, a realização do teste molecular, né? De qualquer um desses 3 testes ele é feito dessa forma, tá? Tanto pela orofaringe quanto pela nasofaringe, tá? Aqui nessa primeira foto, né, a gente pode ver que o profissional de saúde ele está retirando o swab de orofaringe da embalagem junto com o frasco para transporte do material infeccioso. Na foto 2, né, na imagem 2, a gente pode ver, ele está mostrando aí, né, o frasco, né, com o transporte do material da pessoa, né, da coleta junto com o swab. E nessa terceira foto ele está inserindo o swab, né, de orofaringe, né, nas amígdalas e na faringe posterior do paciente, certo? Já nessas 3 imagens de baixo é feito pela nasofaringe, né? O profissional de saúde, nessa imagem 4,
ele está inserindo o suave de nasofaringe no orifício nasal do paciente até atingir a distância equivalente do ouvido até o orifício nasal do paciente, indicando assim contato com a nasofaringe. Então é nessa hora que tem realmente aquele incômodo, né? Porque o profissional de saúde ele precisa sentir, né? Ele tem que ver, né? Precisar realmente a distância, né? Equivalente do ouvido até o orifício nasal, né, do paciente. Então, por isso que ele é meio assim, meio desconforto realmente, né? Mais do que o teste de orofaringe, esse realmente ele causa um desconforto, né? Muitas pessoas sentem esse desconforto porque o profissional de saúde ele tem que realmente precisar essa distância, né? E aqui na imagem 5, o profissional de saúde, né, ele coloca o suave no tubo estéreo contendo 2 mg de reagente MTV sem antibiótico, né? E você vê aí que ele coloca, né, asepticamente, né, ele corta, na verdade, quando ele coloca o suave nasal no tubo coletor, né, ele quebra, né, porque, como eu falei para vocês, ele é bem comprido, o suave nasal, né? Então, ele corta ou quebra a haste do aplicador perto da ponta para poder fechar a tampa do tubo de transporte de material infeccioso, né? Porque senão não dá para ele fechar. Então, ele quebra e aí é levado para fazer o teste ou um dos 3 testes que eu falei para vocês, né? O RT-PCR, ou o PCR-LAMP, ou então o POCT-PCR, certo? Aí aqui nós temos as nossas referências, né, onde nós utilizamos para fazer aqui o nosso projeto, né? E é isso, gente. Muito obrigado, viu, por vocês terem assistido.